Olá, amigo da NFL Brasil e fã de Fantasy Football, eu sou o Felipe Vieira, trazendo para você mais uma semana de adições do waivers nesta semana 8 da NFL, já indo para a semana 9, né? Então, antes de mais nada, já dá o seu like e se inscreve aqui no canal da NFL Brasil. Tem seguido as minhas dicas, tem dado certo. Lembrando que também todo domingo, antes de começar a rodada, a gente tá lá no Instagram da NFL Brasil falando de quem você começa, quem você coloca como titular e quem você deixa no banco, tá? Então, espero vocês lá todo domingo, por volta lá da 1h, 1h10, né? Ficamos aí meia horinha falando sobre os jogadores e as dicas têm sido boas. Quem tem seguido deve ter se dado bem nas últimas semanas, tá? Então vamos embora. Primeiro jogador sempre começando com quarterback. Aqui eu vou trazer dois, dependendo da situação que você tiver aí, né, de quarterback. Primeiro, provavelmente um jogador que deve estar no waiver ainda, que é o James Winston, mas ele você vai ter que gastar uma graninha, dependendo da situação, do tamanho da sua liga. E o James Winston jogou muito bem, foi o QB5 até agora, ainda tem o Monday Night, né, para acontecer, mas foi o QB5 da rodada. O James Winston, ele elevou muito o patamar do ataque dos Browns. Os Browns ainda não tinham pontuado 20 pontos nenhum jogo da temporada, já conseguiram pontuar quase 30, né, na primeira partida dele como titular, mesmo sem a Amari Cooper, né, que acabou sendo trocado. Então, o James Winston e o Deshaun Watson, James Winston é um excelente jogador? Não, longe disso, mas ele é um quarterback competente. Diferente do que vinha sendo o Deshaun Watson, que vinha sendo um completo desastre, né? Isso não saía como titular por conta do seu contrato. Então, o James Winston é um que deve ganhar aí pelo menos ali um QB2 para fantasy para o resto da temporada, tá? E o outro QB é o Bo Nix, que já tá há algum tempo aí, mas, né, caso você precise de algum quarterback, para a semana também o Bo Nix é uma boa opção. Na maioria das ligas de 12 times, ele ainda tá disponível no waiver. Quarterback que tem melhorado a cada semana que passa. Teve o melhor jogo dele agora contra a defesa do Carolina Panthers, é verdade, que acaba sempre facilitando bastante para os quarterbacks, mas ele tem tido performances bem honestas até agora, tá? Em outubro ele é quarterback novato que mais passou touchdowns, quarterback novato que mais correu para touchdowns, que mais passou para jardas, em quase todas as categorias ele tá em primeiro para os quarterbacks novatos. Então, o pessoal tinha um certo preconceitozinho ali com o Bo Nix, mas acho que tá na hora de deixar isso de lado e pegar o Bo Nix e usar se você precisar aí, de repente, essa semana que tem bye, né, de mais alguns times. Acho que é um bom quarterback que dá para você também passar bem tranquilo na semana, porque ele tem corrido muito bem com a bola, né? Não é um fator que se falava tanto do jogo dele, mas ele tem feito isso muito bem, tá? Então, esses dois quarterbacks aí, caso você precisar trocar de quarterback, ou seu quarterback tá na baia, ou uma coisa assim, ou o seu quarterback não tá rendendo o que você esperava pra temporada, tá? Vamos então agora para running backs, vamos falar de Isaac Guerendo, running back novato também do San Francisco 49ers. O Christian McCaffrey, ele é esperado voltar para a semana 10. É esperado, não significa que ele com toda certeza voltará na semana 10. O que se planejam de volta para o McCaffrey é a semana 10, mas pode ser até que fique para a semana 12, né? Entre a 10 e a 12 é o que se tem falado. Fato é que, enquanto isso, Jordan Mason era o running back titular de São Francisco. Só que já 2 semanas seguidas que o Jordan Mason começa um jogo, joga pouquíssimos snaps e sai fora, não volta mais para campo. Então não é um running back que tem ficado saudável, mas o Guerendo tem jogado muito bem. Então, por mais que neste momento o Jordan Mason não tenha perdido ainda a vaga titular, é sempre bom deixar o Isaac Guerendo aí, porque nunca se sabe quando um treinador vai começar a se irritar com essa falta de disponibilidade do seu jogador, no caso do Jordan Mason, e aí acabar indo com o Isaac Guerendo até voltar o Christian McCaffrey, tá? Então, mais um running back para ficar de olho, mais um running back para deixar guardadinho ali, beleza? Outro running back que também não tem tido grande produção de fantasy é o Khalil Herbert do Chicago Bears. Mas eu acho que o Khalil Herbert, ele pode ser trocado, né?
tem um rumor dele ser trocado até o dia 5, até a deadline das trocas, que é dia 5 de novembro. Se ele for trocado, provavelmente ele vai ganhar um boost aí, né? Ele vai ganhar mais espaço do que ele tem tido no Chicago Bears. Então, talvez seja o momento de você se adiantar e já garantir o Khalil Herbert. Vai que ele vai para um time que é um time ali que tá muito bem estruturado, mas falta um running back acaba se machucando e eles têm que trocar por um outro. Então, o Khalil Herbert tá nesse bolo de running backs que podem ganhar muito valor daqui a 10 dias, caso ele seja trocado, né? O máximo dele é 10 dias. Então você vai segurar ele 10 diazinhos. Se ele não for trocado, continuar no Chicago Bears, você pode dropar, esquecer essa dica que eu falei. Mas de repente, se ele for trocado para um outro time que tá precisando de um running back, ou que o running back titular acabe se machucando na semana que vem, né? Ele vai ser um jogador que os times vão olhar bastante e vão perguntar qual que é o custo, porque provavelmente não vai ser tão alto assim. Um outro jogador que também tá nessa categoria do pode ser trocado, se ele for, ganha um certo valor, é o Miles Sanders do Carolina Panthers. Porém, esse eu vou deixar assim, com um asterisco bem grande do lado do nome dele, porque ele não tem jogado bem nem no Carolina Panthers. Fala, Felipe, mas no Carolina Panthers é difícil jogar. Eu entendo, mas o Chuba Hubbard tem conseguido jogar. O Miles Sanders ele não consegue jogar desde o ano passado. Mas se você tiver numa liga que tem muitas vagas, né? De repente você joga uma Dynasty, de repente você joga uma Dynasty, o cara já desistiu do jogador. Acho que vale a pena você deixar ele guardadinho caso ele seja trocado. Eu não sei qual outro time que trocaria por ele, porque eu, sinceramente, se eu fosse ver o tape do Miles Sanders, eu não trocaria por esse jogador, porque eu acho que ele realmente não tem jogado nada bem. Mas vai saber, de repente acaba entrando num outro time melhor e as coisas fluem, né? Nada como uma troca de ares, né? A mudança de ares, para ver se esse jogador volta a ser um bom jogador, como era lá em Filadélfia, né, há uns 3 anos. Mas só se a liga for muito comprida, tá? Tiver muita vaga no seu time. Do contrário, fica só no Khalil Herbert, que tá ótimo. Agora partindo para wide receivers, vou com o Cedric Tillman, wide receiver dos Browns, já conectando com o Jameis Winston. Lembra, o Cedric Tillman, ele apareceu na semana passada, pela primeira vez quando o Amari Cooper saiu. O Cedric Tillman era um jogador que ele sequer aparecia direito em campo, sequer tinha snaps. Só que ele é o reserva imediato, ele era o reserva imediato do Amari Cooper. Então, quando o Amari Cooper não estava em campo, que era raro, aí sim entrava o Cedric Tillman para fazer o mesmo papel do Amari Cooper. Só que agora o Amari Cooper não está mais lá 100% das vezes. Então, 100% das vezes, quem está jogando no lugar do Amari Cooper é o Cedric Tillman. E o Cedric Tillman teve mais uma boa semana. Teve 2 touchdowns essa semana com o Jameis Winston. Então, é um novo Cleveland Browns. Este jogador, o Cedric Tillman, para mim, é a sua prioridade número 1 do waiver desta semana, tá bom? Então, eu preciso de algum jogador que eu tenha chance de escalar já agora. É o Cedric Tillman, com toda certeza, tá? Porque 2 semanas que ele jogou com o Jameis Winston, mesmo lá na outra semana antes do Watson se machucar, ele se machucou ainda, né, durante a partida e entrou o Winston jogou ainda poucos snaps, mas mesmo nessa condição, o Tillman já apareceu mais. Então agora que a gente teve um jogo inteiro de taxa amostral, a gente ficou bem claro para todo mundo que ele é um jogador que vai ter volume, que vai ter target, que vai ter bastante snap. Então vá atrás do Cedric Tillman. Para encerrar os wide receivers, vou trazer o Jalen McMillan, novato do Tampa Bay Buccaneers. Este também numa situação um pouco diferente do Tillman, tá? Também há uma vaga de targets e de snaps ali em Tampa Bay, depois da lesão do Mike Evans e do Chris Godwin. Só que o McMillan ele ainda não tomou conta disso. Neste momento, quem tomou conta da posição do X ali, do Mike Evans, é o Trey Palmer, tá? O Trey Palmer também é uma opção ali que você pode buscar e usar ali como um band-aid em algumas semanas, caso você tenha essa necessidade. Mas o Jalen McMillan é um jogador que ele tem aumentado de snaps, tem ganhado mais targets, mais snaps ao longo
dessas últimas 2 semanas. Ele ainda não tá pronto, ainda não tô confiante para escalá-lo na semana que vem. Mas pode ser que na semana que vem a gente veja um aumento ainda maior dele, e aí vá se confirmando semana após semana que ele tem merecido essa quantidade de volume mais alto. Mas é legal você se adiantar. Eu sempre trago um cara que você precisa gastar dinheiro agora e para ter amanhã já, se você precisar escalar, é o caso do Cedric Tillman, e trago um cara que você compra meio que ainda na baixa. O Jalen McMillan talvez seja esse jogador, beleza? E para encerrar, eu já trouxe ele aqui uma vez, mas vou falar de novo, porque desde que eu trouxe ele ainda não tinha voltado saudável, que é o Taysom Hill. O Taysom Hill voltou agora, teve uma quantidade ainda que eu imagino que vai aumentar uma quantidade de snaps para ele. Nesse jogo ele já lançou 2 bolas, jogou de quarterback, lançou de tight end alinhado do lado do L, jogou de wide receiver alinhado lá por fora, jogando no slot, jogando de running back. Então, assim, o Taysom Hill é parte fundamental do ataque do New Orleans Saints. Se ele estiver no waiver, corra, pegue o Taysom Hill, porque ele vai ser um jogador que ainda vai pontuar bastante coisa para você na posição de tight end, tá? Não dê bobeira. Taysom Hill, mas para com esse preconceito, porque para fantasy ele é excelente, tá bom? Então, jogador de futebol americano, Taysom Hill, joga de todos os lados. Se tem um certo preconceito com o Taysom Hill, porque se falava dele como quarterback. E aí sim, como quarterback ele não é um quarterback para a NFL jogar, né, uma partida inteira. Mas como jogador de fantasy para você escalar como tight end, é ótimo. Então pegue o Taysom Hill se ele ainda estiver dando bobeira aí no seu waiver. Beleza? Não esquece o like, se inscreve aqui, ativa o sininho para mais notificações. Temos muitos vídeos aqui na NFL Brasil, muita coisa boa, não só de fantasy, de absolutamente tudo, certo? Power Ranking, Paulo Antunes, um abraço, PA, muita coisa boa aqui na NFL Brasil, não fica de fora. É isso, um abraço e até a próxima. Tchau!